O plenário do Senado pode votar nesta terça-feira a redução dos prazos de inelegibilidade para políticos condenados. O repórter André Anelli, com mais informações, o que é que pode mudar de fato na lei da ficha limpa, André? Olha, Tiago, o texto pautado para essa terça-feira, para amanhã, para ser analisado no plenário aqui do Senado, prevê uma mudança no marco inicial de contagem do prazo de inelegibilidade. Atualmente, a legislação eleitoral determina que os políticos condenados à inelegibilidade não podem concorrer às eleições que aconteceram no tempo restante do próprio mandato e nos 8 anos seguintes ao término desse mandato. Significa, por exemplo, que um deputado condenado à inelegibilidade no primeiro ano do mandato vai permanecer inelegível por 11 anos. E aí, pelo texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e que vai a plenário amanhã, o período de inelegibilidade passa a ser único, de 8 anos. Esse prazo vai começar a ser contado a partir de um dos marcos, conforme mostra a nossa arte que a gente preparou. A data da condenação à perda do mandato, a data da eleição em que aconteceu a prática abusiva ou criminosa, a data da renúncia ao cargo ou a data da condenação por órgão colegiado. As alterações foram propostas pela deputada federal Dani Cunha, ela que é filha do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ele que presidiu a casa em 2016 e foi condenado e também cassado, acabou sendo inelegível até 2027. Se essas novas regras forem aprovadas, essas regras começam a ser imediatamente aplicadas e valem até para condenações passadas, beneficiando não apenas o próprio Eduardo Cunha, mas outros políticos condenados à inelegibilidade nos últimos anos, como é o caso do ex-presidente Bolsonaro. O relator do texto, o senador Everton Rocha, defende que a mudança é um aperfeiçoamento da legislação eleitoral e corrige o que ele considera como desigualdades. Tiago. É isso, André, esperar o resultado dessa votação na terça-feira, mas é uma discussão polêmica. Bom trabalho para você, vou chamar a Dora Kramer, também o Nelson Kobayashi. Ô Dora, qual é, eventualmente, a possibilidade de se aprovar uma medida como essa? A gente já falou muito dessa medida nos últimos meses, que isso pode esbarrar no Supremo, a lei da ficha limpa foi uma lei referendada por milhões de brasileiros. Olha só, isso aí tem muita chance de ser aprovado, porque quem tem direito a voto é quem se beneficia disso, tá certo? Porque na prática, essa coisa de período único de 8 anos, na prática é redução. É redução. Na prática, o que vai acontecer é a redução do prazo em que a pessoa condenada fica inelegível, tá? Então é isso que vai acontecer. E essa lei, ela só é boa, ela só tem apoio popular porque ela é rigorosa. Não tem por que flexibilizar a lei da ficha limpa. Qualquer porteirinha que se abra para discutir isso ou aquilo, essa lei pode ir abaixo. Porque se abre essa porteira agora, porque como viram que aquela redução para 2 anos não iam passar, então estão tentando desse jeito. No que for aberta essa porteira, o passo seguinte é tentar realmente aquela redução específica de prazo para 2 anos, por exemplo, que torna a lei absolutamente inócua, porque na eleição seguinte a pessoa já pode concorrer. Então, respondendo a sua pergunta e repetindo, claro que tem chance de ser aprovado, porque quem vota é quem se beneficia dessa lei. Como tem esse lado político, né? Pois é, tem esse lado político, mas também se isso esbarra depois na justiça, quais são as chances disso? E tem, claro, obviamente, a discussão que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, essa questão que a Dora coloca é muito importante porque a gente entrevistou aqui recentemente, né, um dos autores desse projeto de lei, já que foi um projeto de iniciativa popular, e o estudo apontava para mais de 5 mil pessoas que deixaram de se candidatar em razão da existência da lei. 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas que
estavam de ficha suja, a maioria deles por improbidade administrativa, por roubar dinheiro público mesmo, por acessar patrimônio que deveria servir à população. E aí, às vezes, há um plano de fundo para qualquer mudança na lei da ficha limpa em relação à situação do ex-presidente Bolsonaro e de alguns outros que teriam abusado do poder político, reuniões, enfim, uso da máquina pública, o que não representa a maioria das pessoas que são impedidas de acessar o poder público. Talvez isso pudesse mudar a percepção da população e, por consequência, gerar uma pressão aos parlamentares para que isso não mudasse, porque isso é abrir a porta para corruptos entrarem novamente em cargos eletivos. Se isso passar, eu não vejo, Thiago, respondendo a sua pergunta, possibilidade de mudança, de algum freio jurídico a respeito disso, porque não haveria inconstitucionalidade, né? Pelo menos aparentemente, agora numa primeira análise. Isso seria fruto de uma mudança da lei por quem pode mudar a lei. E não teria, portanto, nenhum ponto de inconstitucionalidade que pudesse fazer com que o STF depois voltasse ao status anterior. Ou seja, é muito preocupante. Se isso mudar, vai abrir a porteira de fato para, principalmente, corruptos voltarem a cargos eletivos.